nós temos relacionamento, aí, que envolve, às vezes, questões psicológicas, muitas vezes patrimoniais, outros relacionamentos também envolvendo... Você assistiu todos os vídeos, né? Quase todos. Eu sou sua fã. Então tá bom. Então, mas é bem, bem bacana. Mas tem vários tipos de violência. Não, a física, né? A moral... Sim. Vários tipos de E violência. para chegar na física, porque já teve a moral, a psicológica, não é? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Ó, eu não sou noveleira, mas eu lembro que tinha uma novela que me chamou bastante atenção por essa questão do comportamento. E ali nós tínhamos uma pessoa que ele espancava a mulher só por imaginar que ela estava, né, traindo, e ela não estava. E é muito interessante. Ele já vinha dando raquetada, eu lembro, na época. Eu lembro dessa novela. Você lembra disso? Ela era professora. Então, quando se trata de comportamento, muitas vezes a pessoa nem está sendo agredida verbalmente. Sim, às vezes já vai para agressão física. Então, isso é muito sério. E o que é legal, que eu vim fazer aqui? Possibilitar, então, trabalhar esses 3 pilares. Então, a ideia é que essas mulheres podem enviar mensagem pelo direct do Instagram, tá? @Lotus Instituto Saúde Integral. E aí, a gente faz uma análise no que a gente pode ajudar. Então, o apoio psicológico para a independência, né, afetiva. Se ela precisar de um curso de profissionalizar, para se profissionalizar, né, ou então trabalhar no negócio próprio, a questão do empreendedorismo. Eu venho de uma área empreendedora, né? Eu trabalhei assim, eu fiz alguns trabalhos no Sebrae, Senac, Sesc, já fiz bastante. Eu estou velhinha já, né? Cozinha. Então, na realidade, essa questão do empreendedorismo é muito forte. E a gente sempre observa mulheres muito talentosas, muito. E isso aumenta até a autoestima delas, né? Exatamente. Deixando elas mais fortes, mais poderosas, né? Isso. Então, a ideia é isso, de possibilitar mesmo essa oportunidade, sabe? Que trabalho lindo, né? É muito bonito o trabalho. E as mulheres que eu citei aqui agora também são lindas, porque todas são voluntárias, né? Como eu também. Olha que gostoso. E a gente não recebe nada, não tem nenhum patrocinador. Se tiver algum patrocinador... de uma outra forma, né? Uma forma de carinho, de saber que a gente está ajudando. Isso engrandece, né? O que a gente recebe em troca não tem valor, né? Se fosse... Tem gente aqui, ó. Uau, Patrícia, a nossa amiga lá dos Estados Unidos. Ô, Patrícia, boa noite, tudo bem? No Facebook, o Pedro Silva também, mandando boa noite. Oi, Pedro, boa noite. Também no Facebook tem a Ayla Pacheco. Alguém conhece? Ayla Pacheco. Boa noite, Ayla. Tudo bem? Oi, Ayla. E a Tânia Fernandes. Oi. Boa noite, Tânia. Oi, Tânia. Tudo bem? Eu a conheço. Conheço, muito bem-vindos e bem-vindas todos. Se quiserem fazer alguma pergunta em relação ao projeto, fiquem à vontade. Ou se quiser chamar em off também depois. Pode. Né, pode Sandra? também. Pode chamar. Olha, eu nunca fiz live no meu Instagram. Fiz uma até hoje, porque precisaria ser um assunto importantíssimo. E foi justamente sobre a questão da violência. E porque eu falei, bom, eu não vou ficar fazendo live, né, todos os dias de assuntos, às vezes, que não tem, né, sentido. Sim. E aí fiz essa, sabe? E deve ter falando. Sido. E foi bem interessante, porque a gente também falou sobre essa questão do corpo, da mente, e você falou para a gente falar sobre anatomia, né, emocional. Muito bom, sim. Sabe o que é isso, anatomia emocional? Não? Mas me interessa muito. Porque eu nunca ouvi essa anatomia, e por isso que me chamou a atenção. Eu vi que você colocou anatomia lá. Emocional. Tá, então vamos pensar o seguinte, existe uma conexão entre os nossos sentimentos, as nossas emoções, os acontecimentos que a gente vive na ambiência externa, no ambiente no qual a gente está inserido, e também na relação com o outro. Tudo isso que a gente vivencia, o que faz, né? Vou falar numa linguagem, forma uma armadura, vamos dizer, uma couraça, sabe? Uma defesa. Isso aí acaba interferindo no nosso corpo, na nossa forma, sabe? Tanto como a gente é externamente, mas também internamente. Porque muitas pessoas, o comportamento ele se torna rígido até pelas experiências negativas que vivenciou. Então, a gente sempre prioriza
né, esse olhar na singularidade humana, na questão do que aconteceu dentro, né, do aspecto social e também na relação com o outro. Isso vai fazendo com que a gente, às vezes, se endureça mais, tenha um comportamento que, às vezes, a gente não consegue entender por quê, né, faz determinadas coisas. Então, é nesse sentido. Interessante você falar que a pessoa é tão grossa, não é tão fria, mas é uma armadura, né? É uma Às armadura. Vezes é um medo, é uma... Peraí, né? Deixa eu já me defender. Isso. Que interessante. Até para não vivenciar, às vezes, coisas que vivenciou no passado, porque tem coisas que são como se fossem gatilhos. Então, dependendo do que você, quando eu falo você de forma geral, né, o ser humano, ele vivenciou alguma experiência que não foi tão bacana lá no passado, se tiver qualquer coisa agora, no presente, que, de repente, um disparador, um gatilho, fala, vai acontecer de novo. Vou exemplificar, acho que fica melhor. Então, imagina uma pessoa que, de repente, teve um complexo de inferioridade, de abandono, de rejeição. Então, vivenciou tudo isso, sentiu coisas, né, que não foram tão legais. Aí, quando a pessoa se torna adulta e ela, de repente, tem alguma coisa que faz com que aquele gatilho seja disparado, que ela tenha a sensação que ela vai ser abandonada novamente, ela pode ter um comportamento totalmente, sabe, impulsivo. Desesperado. E muitas vezes acontece isso com esses homens, sabe? Que dependendo do histórico de vida, do que ele vivenciou, às vezes o fato da mulher, né, fazer algo aciona aquele disparador e aí ele tem um comportamento, sabe, que talvez nem ele entenda. É claro que tem homens perversos, né? Mas a gente sabe também que tem pessoas que são vítimas até da própria história. Sim. Então a gente precisa entender mesmo. E o homem, ele reluta mais, né, para ir procurar uma ajuda. Reluta. Não é? Reluta. Vou procurar ajuda. Vou me psicólogo. Exatamente. Você acha que minha vida já me ensinou, né? Eu falo que tudo isso que eu estou te falando são coisas que eu ouço de aluno, né? E a mulher, ela conversa, ela desabafa. Homens, eu não sei, você pode me dar a sua opinião? Vocês desabafam? Vocês falam de sentimentos, de coisas mais profundas? Dificilmente. E por quê? Vamos entrevistar um homem? Vamos. Eu ia até falar com você sobre isso. A sociedade, ela é patriarcal, né? É coisa de milênios. Então, essa característica do homem... É sua noiva? É sua noiva? Ela tá aí, olha. Olha o que você vai falar, cuidado. É mais difícil o homem se abrir, se mostrar frágil, fraco. Porque a sociedade impõe para ele que ele seja forte. Se assim começa, não chora, homem não chora. Vamos, né? Já vem, né? Isso foi imposto durante muito tempo. Então, a gente carrega isso até hoje. E para mudar isso, Sandra, como que faz? Vamos pensar aqui, vamos pensar juntos aqui, né? Na realidade, a gente precisa fazer um trabalho de autorreconhecimento, né? De compreensão. Então, a gente precisa primeiro respeitar a singularidade, cada um tem uma história. Então, vamos fazer uma terapia com você? Vamos? Ao vivo? Agora? Olha aí, agora. Assim? Na lata? Sem filtro? Eu tô brincando. Mas, na realidade, tem uma questão de uma história. E não só história. Né? É como você interpretou tudo isso. Porque, muitas vezes, você tem uma família, você tem lá 2 irmãos que vivenciaram coisas muito similares e cada um interpretou, né, de um jeito. Então, a pessoa precisa compreender, né, qual que é o significado de determinados acontecimentos que eles tiveram na vida. Então, isso é importante. Voltar. Então, a questão do autoconhecimento é o primeiro passo, se voltar para dentro, sabe? Porque muitas vezes a gente está tão para fora que a gente está acreditando em quê? Em padrões estabelecidos, em regras, tem que ser assim. E muitas vezes a gente precisa entender... Obrigada. Entender um pouco, né, quem é a gente, que eu acho que é uma pergunta tão difícil, né? Muitas vezes a gente está alguma coisa. A gente nem sabe quem a gente é. Né? Uma vez eu fiz um trabalho lá na sala. Foi no Dia da Mulher. E eu peguei... Você deve estar conhecendo esse. Então fala. Fiz uma caixa muito bonita. Colei um espelho dentro, né? E cada uma... Ninguém sabe o que era, né? Então, cada uma ia falando sobre essa pessoa que via.
Teve mulheres que não conseguiram falar. Outras começaram a chorar, fechava, abria. O se olhar e falar de nós é muito difícil. É mais fácil o outro falar. Não, Isidoro, você é um cara assim assado, assim assado. Mas a gente fala... Como é difícil, Sandra? É muito. Para as mulheres é difícil isso, né? É difícil. Ó, eu fiz um podcast esses dias sobre gordofobia. Aí a entrevistada... Até te perguntar, que eu vi você... A entrevistada foi uma aluna minha da faculdade, né? Eu sou professora universitária. Também. Linda, 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 linda. E ela foi muito sincera. Aí nós estávamos falando sobre a questão da autoimagem. Aí eu coloquei o exemplo das crianças obesas que você pede para se desenharem, né? E elas desenham como se elas fossem magrinhas, né? E a gente foi falando sobre essa questão, né, dessa autoimagem. Então a gente se cobra muito mesmo. Que interessante. Não é? O que seria a gordofobia? A gordofobia é quando você faz ofensas, né, para uma pessoa que você considera, a pessoa que é gordofóbica, inútil, é uma pessoa que você subjuga justamente porque ela tem um peso, né, acima do que é imposto pela sociedade. E a gente sabe que a mídia, né, ela vende uma imagem. Se eu pensar, vamos pensar no yoga, tá? Que eu sou instrutora de yoga. Também. Mas olha que é porque é o corpo, mente e a psique, né? Então vamos pensar nisso. É extenso. E é muito lindo, assim, né? Esse processo de autoconhecimento. Então, se a gente pensar dentro do processo do yoga, o que acontece ali, né? Muita gente pensa que é para dor de cabeça, que é para coluna. Mas isso é uma visão ocidental. Pode assim, funcionar. Não vou ficar lá. Não, mas, muitos ainda zombam, né? Mas pode funcionar. Porém, em primeiro lugar, é o processo de autoconhecimento. Você descobrir quem é você. Né? É nesse sentido que a gente pode melhorar muita coisa. Se a gente descobrir que a gente tem fortalezas, fragilidades, que a gente tem o bem e o mal dentro da gente. O yoga não é para ser bonzinho. Né? O yoga é para você descobrir o que está aqui dentro. Não é? Como a psicologia também. Ninguém vai fazer terapia para ser bonzinho. Muitas vezes para descobrir, né, coisas muito profundas. Que tinha saído aqui dentro. Mas é interessante esse processo. Muito, muito, muito. E eu vi também no seu Instagram, que me chamou a atenção, você estava num parque e você estava fazendo da escuta, né? Você estava lá sentado. Que trabalho é esse? Que eu achei lindo. Isso. Então, nós vamos voltar, dia do psicólogo, dia 27, aqui no Parque Celso Daniel, em Santo André, a fazer essa escutativa. Isso, então, eu fico sentadinha lá, eu coloco um cartaz atrás, da escutativa aqui, põe uma flechinha para mim. Sento numa cadeira de praia, não tô de biquíni, não. Tô lá, né? Isso, não. E aí eu fico lá à disposição para as pessoas falarem. Então, é muito interessante. Que legal. Eu nunca tinha visto um trabalho escuta terapêutica, que a gente chama. Muito bacana. E aí você fica aberto ali, né, para as pessoas passarem, falarem. Porque muitas vezes quando Totalmente de graça? Totalmente de graça. Tem a ver com o Grupo Soul. Abrir, né, para as pessoas. Porque muitas vezes quando você se escuta, você fala, nossa, né? Muitas vezes você precisa se ouvir. Nem tudo que... né? Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer, né? Exatamente. Então, aí você começa a falar, e se você mente para você, tudo bem, eu estou ali te ouvindo. Mas tem pessoas que mentem mesmo, sabe? E você sabe. Nossa, e tem muita gente assim. Muitas vezes você consegue identificar. Na conversa, né? Ela acaba se entregando, não é? Você consegue identificar, mas muitas vezes não é hora de falar. Porque ela precisa reconhecer, sabe? Que ela está mentindo. E aí você tem técnicas para direcionar, para perguntar, para que ela responda. Porque em nenhum momento um psicólogo, ele pode dar um conselho. Às vezes tem uma distorção. Por exemplo, um casal, né, sei lá, tá discutindo, tá em conflito. Você não vai falar, olha, se separe. Não. Na realidade, você vai fazer perguntas para que a pessoa entenda o que ela sente e o que ela quer fazer da vida dela. Mas ela precisa tomar uma decisão. Então, não é um conselheiro, a gente só tem técnicas para te perguntar, para fazer você refletir e você chegar, você mesmo, a uma conclusão.